O título da mensagem de hoje é um pouco diferente, mas eu quero que você receba. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre idolatria. Fala comigo, idolatria. Vamos ver se realmente idolatria é aquilo que a gente pensa, ou o que a Bíblia tem a falar de idolatria. A gente sabe que é um assunto que a gente conhece, mas a gente vem de muito background diferente, e a gente precisa entender, né? Quando a gente pensa em idolatria, o que a gente pensa? A gente pensa em imagem. Quem pensa em imagem? Quem pensou num santo? Né? E realmente a Bíblia nos adverte em relação a isso. E aqui em Êxodo 20, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas não é somente isso, porque a Bíblia também fala de idolatria muitas vezes no Novo Testamento. Então a gente vai entender aquilo que a Bíblia fala para nós sobre idolatria. Amém? Vamos orar antes? Pai, te damos graças por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque não sairemos daqui sem direção. Obrigado, Deus, porque você tem um alimento para o nosso espírito que vai nos corroborar, vai nos fortalecer. E nós vamos sair dessa manhã aqui mais crentes, mais amados, mais amáveis, mais entendendo aquilo que você tem para nós. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Idolatria, irmão, significa simples, ele significa a ação de cultuar ídolos. Diga comigo, a ação de cultuar ídolos. Amém? No sentido figurado, ele é o excesso de amor ou admiração. Fala comigo, excesso de amor e admiração. No sentido religioso, ele é o culto das imagens ou das esculturas de santos. Amém? Então, Êxodo 21 diz assim, então, 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras. Aqui é os 10 mandamentos. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Fala, não terás outros deuses diante de mim. O quarto ele vai falar, o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Ou seja, você não vai fazer nenhum tipo, você não vai produzir nada com a sua mão, com nenhum animal, com nenhuma imagem, com nenhum anjo, com nenhum santo que está no céu, com nenhum demônio que está no inferno, com nenhum tipo de bicho que existe na terra. Quem está falando aqui? Deus. Ele diz no 2 de novo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quem nasceu de novo aí? Inclusive nós estamos com uma visita hoje da irmã Sol. Cadê Sol? A irmã Sol aceitou Jesus ontem à noite. Né? Queremos dar boas-vindas à família de Deus. Seja boa-vinda, querido. Que coisa maravilhosa. Né? Quem aqui saiu do Egito, irmãos? Quem te livrou do Egito? Então a gente não pode adorar nada mais a não ser Ele. Resumindo o que Deus está falando, na linguagem do pastor aqui, direto do interior, faltando o S. Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Nem farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém? Irmãos, Deus, Ele te libertou. Deus, Ele não tem competição com ninguém. E nós precisamos entender que na nossa vida Ele tem que ter a prioridade. João de 14,6 diz assim, respondeu-lhe Jesus. Quem respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pastor, por que nós somos cristãos? Porque só tem um caminho para o Pai, o nome dele é Jesus Cristo. E acabou, ponto final. Não tem como discutir religião com crente, porque a porta é estreita, a porta é uma só, a porta se chama Jesus Cristo. Se não for por Ele, não tem acesso ao Pai. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Deus escreve reto por linhas tortas? Não. Amém?
Nós precisamos entender que uma pessoa só pagou o pecado pela humanidade, portanto a salvação só está direcionada a uma pessoa. Não importa, a minha avó falava assim, mas a gente faz coisa do bem, a gente dá esmola, a gente dá dinheiro para quem pede, a gente não deseja o mal para ninguém. Ou seja, não importa, isso tudo são o quê? Isso são obras. O que você está falando? Eu faço o bem, então eu vou para o céu. A gente está tratando Deus como nós tratamos os nossos filhos. Você quer o presentinho de Natal? Faça isso, faça aquilo. Quem faz isso? Amém? Você não faz isso, irmão? A gente faz, eu faço também. Amém? Então, a gente está levando isso para Deus. Mas, irmãos, nunca as nossas boas obras ia ser digno de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fui o bom o suficiente, me leva para o céu. De fato, todo mundo que nasceu, todo homem que nasceu, a Bíblia fala que nós estamos caídos da glória de Deus. Nós nascemos debaixo da maldição que há nesse mundo, nascemos debaixo do pecado. Uma criança nasce pura, ela recebe de Deus o seu espírito, porém quando a consciência ativa, ela peca e ela morre espiritualmente. Por isso que Jesus não nasceu da relação sexual. Se ele nascesse da relação sexual, ele ia ser um ser humano como eu e você. Mas a Bíblia não chama ele de ser humano como eu e você. A Bíblia chama ele de segundo Adão. Adão nasceu de relacionamento sexual? Como é que Adão nasceu? Deus fez um corpo da terra e o quê? Soprou sobre ele o Espírito. Ele foi alma vivente. Da mesma forma, Jesus nasceu como Adão nasceu. Por isso que Jesus não nasceu com pecado. Todo mundo que nasce de um relacionamento sexual. Por que relacionamento sexual? Porque essa é a forma que se reproduz. Amém? Todo mundo que nasce do relacionamento sexual de um casal, um filho, nasce debaixo dessa maldição do pecado. O pecado está no mundo. O pecado está na nossa carne. Mas a salvação é em Cristo Jesus. Amém? Então Jesus veio, ele nasceu, então ele foi perfeito como Adão, porém ele não pecou como Adão pecou. Você é grato por isso? Vamos aqui, Romanos 5, rapidinho. Pastor, estamos falando de idolatria? Estamos. Fica comigo, você vai ser abençoado. Fala para o teu vizinho, bem-vindo à escola dominical. Aleluia! Precisamos entender algumas coisas, irmãos, porque às vezes a gente fica assim, mas ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa, né? Irmão, salvação há em Cristo Jesus. Não há bondade suficiente que possa comprar, te tirar do inferno e te colocar no céu. Antes de ir para Romanos, vamos para Efésios. Deixa eu ficar à vontade aqui. Fala comigo, pastor, fica à vontade. Então desliga esse cronômetro aí, em nome de Jeová. Obrigado. Quem tomou café? Aleluia. Efésios capítulo 2, abra comigo a palavra, é muito importante que a gente está ensinando nessa manhã. Efésios capítulo 2. Eu não tenho mensagem motivacional para você hoje não, irmão. Você quer isso aí, você entra no YouTube e você pega essas coisas aí. Eu tenho a palavra de Deus para você. Amém? Efésios 2, 1 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos botar na NVT? NVT. Efésios 2, 1 diz, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Quem pecava muito antes de vir para Cristo aí? Quem desobedecia? Irmão, às vezes eu falo para o meu filho fazer um negócio, tem 6 anos, como é que está desobediente desse jeito? Hã? Um dos meus filhos, a minha prole. Ou é a Gabi, ou é a Joana. A Gabi, esses dias eu falei não para ela, falou, eu vou quebrar tudo, eu vou quebrar essa casa. 3 anos de idade. Eu falei não para ela, falou assim, então eu vou quebrar tudo, eu vou quebrar essa casa. Eu falei, ok, Deus Pai. Já temos que começar a pregar o evangelho para a Gabi. Lá em casa, depois dos 4, a gente prega o evangelho toda noite até eles receberem, que vai ter garantia, meu irmão. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, dos seus muitos pecados, Efésios 2:1, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Diga, como o resto do mundo. Como que o mundo vive? Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Fala uau. João vai dizer para nós aqui, não podeis ser amantes de Deus e amantes do mundo.
As pessoas que não têm Cristo vivem debaixo do mundo. Eles desejam o que o mundo deseja. Ou seja, eles desejam o que o mundo deseja, vivem no sistema do mundo. E Deus fala, se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Um dos sinais de que nós somos crentes, irmãos, é que nós buscamos a Deus, fazer a vontade de Deus. E o quanto do mundo tem entrado na igreja hoje? O que tem no mundo? Concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Glória, status. Tem entrado na igreja. Glória, status. Tem que ser celebridade, tem que ter seguidor, tem que ter o melhor, tem que ter o mais caro, tem que ter nada, você tem que agradar a Deus. Você tem que viver o plano e o propósito que Deus tem para você. Pastor, vai faltar coisa na minha vida? Não, você agradando a Deus vai ter tudo. Mas essas coisas são consequências daquele que obedece a Deus, não o objetivo da nossa vida. Amém? Falou, eu vivo por um propósito. E as coisas estão no propósito. Mas o propósito é agradar a Deus. Eu não vou falar sobre isso, senão eu fico nervoso. Nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo. Como? Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais, como o mundo é. Mas Deus, versículo 4. Mas Deus. O que é isso? É a graça. É Deus se levantando em seu favor para te abençoar sem você fazer nada por isso. Mas Deus fez alguma coisa. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Está lendo a palavra comigo? Versículo 5. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, quando eu estava morto, o que ele fez? Ele me deu vida. Aonde está essa vida? Vida juntamente com Cristo Jesus. Fala só a salvação em Cristo Jesus. É pela graça que vocês são salvos. Fala amém. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo, 6, e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Fala para o teu vizinho, tu está em Cristo. O versículo 8 ele vai dizer, vocês são salvos pela graça. Fala, é graça. Por meio da fé, isso não vem de vós. É uma dádiva de Deus. Fala, é uma dádiva de Deus. A salvação não vem de nós. Amém? É uma dádiva, é um presente de Deus. Deus decidiu salvar a humanidade. Aí o 9 ele vai dizer, presta atenção, para a gente concluir aqui. 9, não é uma recompensa pela prática de boas obras. Um diácono pode me ajudar ali? Controlar, por favor. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Sim ou não, igreja? Eu faço isso, eu sou um bonzinho, eu fiz aquilo, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, eu dou oferta, eu faço aquilo. Não, ninguém pode se orgulhar, ninguém pode dizer, eu subi no céu porque eu mereço. Fala, salvação é um presente de Deus. Eu gosto sempre de ilustrar isso e dizer, se fosse pelas obras, o que aquele homem do lado de Jesus na cruz morrendo, do lado dele, sendo assassinado, sentença de morte, o que ele fez? Que obras ele fez para ir para o céu? E quem sabe que ele foi para o céu? Jesus falou para ele, porque você reconheceu que eu estou aqui, mas não merecia, você vai estar comigo no paraíso. Que obra que ele fez? Nenhuma, ele só se arrependeu. Ele só teve um encontro com a divindade. Amém? Então o preço de ir para o céu é simplesmente assim. Foi pago por Jesus. Eu recebo essa mensagem. E é me dado esse presente de passar a eternidade com o meu Criador. Fala para o teu vizinho, você é salvo? Graças a Deus. Então ele vai dizer, não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar.
10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele de antemão planejou. Ele falou assim, você vai realizar boas obras, mas as suas boas obras não é para conquistar algo em Deus. As suas boas obras é porque quando você aceita Cristo, você tem a sua natureza transformada. Antes você odiava, agora você ama. Antes você amargurava, hoje você perdoa. Antes você só queria dinheiro, hoje você semeia dinheiro. Antes você só buscava oportunidades, hoje você cria oportunidades para as pessoas serem abençoadas. Amém? Deus nos chamou para boas obras, não me entenda mal. Eu não estou falando que você vai viver a vida de pecado e está tudo bem porque você vai vir para o céu. Não, a questão é que a obra não compra a salvação. Quem entendeu isso? E muito da religião, muito da idolatria é obra. Por que o povo gosta de obra? Porque o ritual, a religiosidade, ela substitui a sua confiança em Deus. É muito mais fácil assim, você pecou, para esse pecado aqui, traz um pardal, uma rolinha, a gente mata. Ah, você pecou? Não, pega um cordeiro e mata. É muito mais fácil a gente se apegar ao ritual, porque a gente vai estar livre para fazer o que quer, e se precisar eu sei o que fazer. É uma falsa segurança, sendo que a verdadeira religião não é a gente buscar adorar a Deus porque nós precisamos, é porque nós entendemos o que Ele fez dentro de nós, Ele mudou a nossa natureza, hoje eu sou filho, aceito. Quem sabe o que é diferente? Eu fiquei perguntando, eu tenho uma imagem para passar, você pode botar aí pessoal, a primeira, a 02. Eu fico me perguntando, por que o povo peca demais? Quem já leu a Bíblia inteira aí? Amém. Amém. Quem vai ler esse ano? Estou brincando. É três capítulos por dia. Você vai ver que existe um ciclo na Bíblia inteira, irmãos. O povo, quando obedece a Deus, tudo dá certo. Há dificuldades? Sim, fala assim. Sempre haverá dificuldade, mas sempre há o escape. Mas depois que há a libertação, depois que há o escape, o que o povo faz? Volta para a carne de novo, peca de novo, e vem a consequência do pecado mais uma vez. Aí o povo sofre, o que o povo faz? Clama a Deus por libertação. E Deus sempre liberta através de alguém. O que Deus faz? Manda um libertador. E Deus vai lá, liberta o povo de novo, e de repente o povo quer? Peca de novo. Esse aqui. Eu estava lendo os Juízes, e é interessante a quantidade de vezes que tem essa frase que eu vou te falar. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diga comigo, fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. O rei fez o que era mal. Diversas vezes tinha essa frase. E você sabe que eu estava estudando, e é interessante que fazer mal aos olhos do Senhor pode ser, muitos reis faziam, eles faziam o que era normal para o povo. Mas aos olhos do Senhor era mal. Você sabe que hoje a gente acha pessoas que concordam com a nossa loucura? Você pode estar vivendo a vida maior de pecado. Você vai achar alguém que tem 1 milhão de seguidores que vai falar, continua fazendo o que você quer. Hoje nós conseguimos aqui, hoje a gente vê pastores pregando, bebendo cerveja, pastores adulterando, saindo e trocando e não deixando cargo, não deixando o ofício. Hoje a gente vê pessoas se perdendo por causa de negócio, de dinheiro, porque é normal. Mas aos olhos do Senhor não, irmãos. E você sabe que quanto mais consciência de Deus você tem, mais Ele começa a te chamar para uma vida profunda de santidade, de consagração. Por isso que o apóstolo Paulo falou, tem coisas que é me lícito, na verdade tudo é me lícito. É me lícito ter esposa, é me lícito ter um negócio, é me lícito ter um Instagram, é me lícito ter dinheiro, é me lícito. Mas ele falou, nem tudo me convém. Ou seja, não é questão se pode ou não pode. A questão é que eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu falei, eu não tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra o chamado, a carreira que Ele me prometeu. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa, eu não vou procurar alguém que já esteja fazendo o que eu quero fazer, o que a minha carne quer fazer. Eu vou chegar diante de Deus e falei, Pai, aqui está, o Senhor permite isso. E hoje a gente não tem mais esse tipo de pregação. Porque as pregações hoje é só para te motivar a fazer o que você quer. Compra mesmo, avança mesmo, cresce mesmo, faz sucesso, se programa, se disciplina, faz o que Deus quer de você.
que Deus quer de nós? Essa é a pergunta que nós devemos pensar. Estou cumprindo o que Deus quer de mim? O que é requerido de mim? O que há nessa terra que somente eu posso fazer? O que há nessa terra que somente você, Tiago, você, João, você, Maria, você... O que somente você pode fazer? Existe algo que somente você pode fazer. E a gente pode se perder com as coisas desse mundo, irmãos. E isso eu venho te dizer, isso é idolatria para nós hoje. A idolatria, não existe idolatria na Bíblia. Adorar santo, já te provei, Deus falou, não, isso aí não existe. Mas muitas coisas podem ser um ídolo para nós hoje. Jesus disse, você não pode servir a mim e às riquezas. Se você quiser me servir, você vai ter que aborrecer as riquezas. Fala uau. E quantos de nós estamos aqui, estamos na igreja servindo riquezas? Ou servindo as coisas deste mundo? Irmãos, há uma transformação quando nós aceitamos a Jesus. Os seus valores, eles simplesmente transformaram. Uhul! Quando a gente estava crescendo, o pai falava o quê? Não, meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser engenheiro. O que a gente queria dizer? Meu filho vai ganhar bem, não é isso que a gente queria dizer? Sim ou não? Querido, nós temos que dizer, meu filho vai fazer a vontade de Deus para a vida dele. Meu filho vai ser um homem, uma mulher de Deus. Amém? Pessoas dos quais o mundo não é digno. Os homens da fé, Hebreus 11, você começa a ler, Deus tem um título para eles. Eu vou falar, essa galeria dessas pessoas que vão se ver, você vai ver as pessoas aqui, quais o mundo não é digno. Porque eles vivem por um outro patamar, eles vivem por uma santidade maior, eles vivem por uma consagração maior. Os valores deles não são valor no mundo. Porque uma hora o valor do mundo, ele vai encaixando, o valor do mundo ele vai mudando para facilitar o que a massa quer. E a massa quer o quê? Prazer. Mas esses homens e mulheres, que o mundo não é digno, eles vivem por outros valores. A gente não rouba porque a gente não quer. Porque a gente não quer desagradar a Deus. A gente não trai, não é porque eu sou crente, sou pastor e não posso trair por causa do meu... Não, porque eu amo a Deus. E antes de querer magoar minha esposa, eu não quero magoar aquele que me libertou, aquele que me chamou. Se a tua santidade é para alguém, ela é fraca. A tua santidade tem que ser para Deus. Tua consagração tem que ser para Deus. E o povo vive nisso aqui. Quem quer arriscar aí? Sin, suffering, supplication, salvation. Aí eu fico pensando, o que quebra esse ciclo nas nossas vidas, irmãos? Quem sabe que esse ciclo aqui é real? Oi? Falei em português, não falei? Pecado, sofrimento, intercessão, ou clamar, né? Clamar e salvação. Quem já passou por isso, irmãos? Quem já pecou, sofreu? Quero saber quem já pecou e sofreu. Levanta sua mão. Tem alguém que veio voando aí, não os anjos que vai estar na sua peça? Quem já pecou e sofreu? Deixa eu só dar uma observação para você. Não é porque você está vendo alguém sofrer que ele está vivendo em pecado. Cuida da sua vida. Amém? Estou perguntando de você, não estou perguntando dos outros. Ok? Mas quem... Vamos fazer essa pergunta que é melhor. Quem nunca pecou e sofreu? Aí tudo bem, agora beleza. Então o que acontece, irmãos? É a nossa vida. E a gente depois que está no sofrimento, muita gente se arrepende porque está no ambiente certo e é aconselhado por pessoas. Ou muitas pessoas se arrependem porque vai cada vez mais fundo, de uma hora ele bate a cabeça mais fundo e ele fala, não, eu tenho que voltar. Você pode se arrepender em um dia ou você pode se arrepender em 10 anos. Cabe a você. O filho se arrependeu só quando acabou o dinheiro dele e quando ele desejou a comida dos porcos. Rapaz, podia ter arrependido um pouquinho antes, não? Não podia, irmão? Misericórdia. Sabe o que significa? Que ele não tinha amigos. Vou abrir um parênteses aqui. Quer ver um amigo de verdade? Aquele que vai falar sobre arrependimento para você. Porque os amigos do homem que deixou a família, a hora que acabou o dinheiro, ele perdeu a amizade. Quem anda com você, está com você por quem você é, por aquilo que você tem. Se você perdesse, você tem algo, se você perdesse o que você tem hoje. Você perdeu o que você tem hoje. Se você voltar lá, arroz, feijão e ovo frito. Se você voltar a pegar o busão de chinela havaiana, branquinho, com azul calcinha.
Aquele azul, como é que chama aquele azul clarinho? Quem sabe aquela Havaiana? A Havaiana original, a branquinha com azulzinho. Se por acaso você voltar na sua vida, eu quero saber hoje, quem são as pessoas que vão entrar nesse busão com você e continuar rindo? Quem são? Esses são seus amigos. Eu tenho alguns. Não cabe nem na mão. Mas eles são amigos de verdade. Quer ver um amigo de verdade? Quando você erra feio, ele não te deixa. Fala a verdade para você. Mas te oferece sempre o braço. Está junto. Amém? Amigo de verdade não é aquele que se compadece ao ponto de permitir os seus erros. Mas é aquele que se compadece, mas fala a verdade para você. Oh, glória a Deus. Como eu entrei nisso, eu não sei, mas eu vou sair aqui rapidinho. A gente sofre, irmãos. E isso é pecado. Por que pecamos? Quem está recebendo algo? O homem tem a tendência... Aí eu falei, beleza, não vou pecar mais. Não podemos viver em pecado. Ah, tem mais uma imagem. Obrigado, produção. Produção aqui é o Espírito Santo. Vamos lá. O que quebra esse ciclo? Hã? Fala para o teu vizinho, está em português agora. O que quebra esse ciclo? Obediência. Irmãos, sempre que você clamar, Jeová é misericordioso, Ele vai te responder. Quem sabe que isso é verdade? Irmãos, Ele é misericordioso, Ele já deu o Filho para te salvar. Qualquer pessoa que clamar, Ele não vai rejeitar. Amém? Pelo menos até agora, até o final do tempo Ele não vai. Amém? Então, mas o que vai fazer depois de você ser salvo, depois de Deus dar o livramento? O que você vai fazer? O que vai fazer você não entrar nesse ciclo de novo? A obediência. Obedecer a palavra de Deus. E isso é algo, irmãos, que nós precisamos ver. Dentro de nós, se nós estamos sendo obedientes àquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu não estou perguntando como é que estão as suas contas, como é que está a sua vida, como é que está... Não, estou perguntando se você está obedecendo aquilo que Deus tem para você. Efésios 4:1 diz assim, abre comigo. Quem está recebendo alguma coisa nessa manhã? Isso é alimento espiritual para você. Amém? Efésios 4:1. Quem chegou, diga eu vou para o céu. Quem não chegou, olha para a tela. Fala, eu vou também. Oh, glória a Deus. 4:1 diz assim, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam do quê? De modo digno do chamado que receberam. Fala, uau. Não, eu tenho um chamado para a minha vida, eu sou pastor, Deus me chamou. Você está vivendo de modo digno, irmão? Eu não estou falando para você pregar, não estou falando para você pedir oportunidade, estou falando para você de uma conduta de vida. Fala amém. E quando a gente fala daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, de tudo é lícito, me convém, tem coisas que é lícito para outras pessoas que não é para você. Eu dou exemplo, vou dar de novo. Eu tenho um amigo hoje ele é dono de um cartório lá em São Paulo. E eu lembro que a gente saía do culto, o que a gente ia fazer no Brasil? Comer lanche, né, irmão? Hoje não dá porque tem muita criança, né, irmão? Mas jovem, né? Jovem não tem relógio, não é isso? Acabava o culto, ia comer lanche, comer pizza, ou ia no Habib's, enfim. E esse amigo nosso falou, cara, eu não vou, eu preciso acordar cedo amanhã para estudar. Acordar cedo para estudar, acordar cedo para estudar. Eu falei, rapaz, esse moleque estuda demais. Hoje ele é dono de um dos cartórios. Todo mundo olha para a vida dele e fala, nossa, mano, você é sortudo demais. Né? É aquela famosa frase, a gente trabalha duro todo dia para fazer sucesso da noite por dia. Não é isso, irmãos? Pagou um preço. Eu lembro uma vez que estava saindo com meus primos e nada que não era lícito, mas minha mãe chegou para mim e falou assim, Diego, você é um menino de Deus. Você não pode fazer o que os outros fazem. Ela falou bem novinho. E aquilo entrou no meu coração, eu entendi. E com 12, 13 anos eu aprendi esse versículo. Eu tenho um chamado na minha vida. Sabe quem tem que fazer alguma coisa? Sou eu. Eu tenho que andar de modo digno. Sabe por quê?
Quando chegar o momento certo e Deus precisar de um rei, sabe o que ele vai falar para quem está saindo? Sai fora, Saul, que eu já achei para mim um rei, que ele é segundo o meu coração. Só que o rei mesmo não sabia, que é Davi. Mas ele estava se aprimorando no seu dia a dia, vivendo de modo digno, mesmo cuidando de ovelhas. Nunca entrou no palácio, mas para Deus te honrar, para Deus pegar alguém dali e colocar para cá, ele só precisa de disponibilidade de coração. Fala para o teu vinho, viva de modo digno. A gente acha que está no púlpito, irmãos, é quem fala bem, quem é eloquente, quem tem mais facilidade de falar, quem tem curso de oratória. Irmãos, isso tudo é muito bom, mas Deus vê o coração. Deus vê o seu conteúdo, a sinceridade do seu coração. Porque é possível, com todas as habilidades, mover os seus sentimentos, mas você sai de um culto desse, fraco espiritualmente, sem nenhum alimento espiritual. Você sai de um culto desse só com a emoção de que foi bom. Mas Jesus falou, as palavras que eu lhe digo são espírito e vida. O S a gente conserta, a homilética a gente te ajuda, a hermenêutica a gente ajuda. A você aprender a falar, a gente fazer sermão, a gente ajuda. Mas ter um coração sincero que transmite vida, isso é sua responsabilidade. Quem está aprendendo alguma coisa essa manhã? Os homens têm a tendência de adorar aquilo que Deus dá. Anota isso. Os homens têm a tendência de adorar aquilo que Deus dá. Por exemplo, antes do povo sair do Egito, Deus falou, a última ordem, antes da Páscoa, que a Páscoa nasceu na saída do Egito, simbolizando Jesus que veio, que Paulo falou, ele é o Cordeiro Pascal hoje, que é a gente toma a ceia, hoje nós vamos tomar, que representa a saída do Egito, pelo sangue e pelo corpo de Cristo. E antes disso ele falou, a última ordem foi, você vai fazer o seguinte, antes de você sair, vocês vão virar para os donos de vocês, que vocês são escravos, e vocês vão pedir tudo que eles têm de ouro, prata e bronze. E a Bíblia fala que dessa maneira Deus saqueou o Egito. Você imagina, você tem um servo dentro da sua casa, uma família que você é o senhor deles, eles são os seus escravos. Só que aquela família lá, você está vivendo as 10 pragas do Egito. Gafanhoto, sangue, gente morrendo, úlcera, bola de fogo caindo do céu. Você fala, meu, o Deus desse povo é muito poderoso, sim ou não? E antes de sair ele fala, para todas essas pragas acabarem, vocês têm que me dar tudo que vocês têm de dinheiro. O povo fala, vai embora, eu quero viver. Já estou perdendo gente, já perdi, acabou. E eles deram tudo que tinha. A Bíblia fala que dessa maneira Deus saqueou o Egito. Então todo mundo que foi liberto saiu com riqueza. Falou, glória a Deus. Porque minha mãe falava assim, quando eu virei crente perdi tudo. Eu acreditava nessa desgraça. Até que eu descobri que isso é do diabo. Amém? Mesmo porque você não perdeu. Às vezes o diabo, Deus, ele tomou de volta, não é isso? Mas deixa para lá, cada um dá o que tem, né, irmão? A gente tem que sempre estar crescendo na revelação da palavra de Deus. Aí, o que aconteceu, irmãos? Quando Moisés, o libertador, o que criou todos os milagres, que fez tudo acontecer, aquele que Deus enviou, porque estava sofrendo, o povo desobedeceu, sofreu, Deus mandou um libertador, você foi liberto, estava indo para a terra prometida, o que aconteceu? Eu vou passar 40 dias com quem? Vou de férias, não vou de férias, não vou passar 40 dias com Jeová. E no 40 dias, o povo, com todo o ouro que tem, faz um bezerro de ouro para adorar. Fala uau. Fala comigo, o homem tem a tendência de adorar aquilo que Deus dá. Quem que deu o ouro? Deus deu. O que o homem fez? Criou objeto de adoração. Fala uau. O homem tem a tendência de trocar a bênção pelo abençoador. Aí eu vou falar para muitos de vocês algo que eu creio, tá? Diego Tizianelli. Se eu sou pai e eu vejo que se eu der isso para o meu filho, amanhã ele vai desviar, eu não vou dar. Common sense. Por isso que a Bíblia fala, vocês não recebem o que está pedindo mal. Está pedindo para esbanjar nos seus prazeres. Quem que é o final desse pedido seu? Eu. Cortina. O jovem já sabe o que eu falei, né? Os velhos estão, o que ele está fazendo com essa mão? Estou imitando o celular.
O homem tem a tendência de trocar a bênção pelo abençoador. Deus, aí eu coloquei aqui, né? Deve ser porque a bênção reflete a bondade de Deus. Né? A bênção reflete, sim ou não, irmãos? Essa casa foi Deus que me deu, uma casa ajeitada, né, irmão? Sim ou não? Esse carro foi Deus que me deu, essa esposa maravilhosa foi Deus que me deu. Então a gente tem a tendência. E eu quero dar um exemplo para vocês que é interessantíssimo de idolatria. Aqui em Números 21, 4, eu vou parafrasear aqui, vou contar para você, porque não vai dar certo a gente ficar lendo muito aqui não. Números 21 acontece o seguinte, o ciclo de novo, o pessoal peca, começa a sofrer. Por que eles pecaram? Que falaram mal de Deus e de Moisés. Ó, Deus mandou um libertador, sim ou não? De quem que o povo fala mal? De Deus e do libertador. E quer que a vida vai para frente? Ô gente, ó, quem que você está lutando contra? Hã? Deus manda um libertador. E o povo estava falando mal de Deus e do libertador. Aí Deus permite que serpentes comecem a chegar no povo. E é venenosa. Abrasivas, a Bíblia fala. Mordeu, algumas horinhas você está morto. Aí o povo faz o quê quando está sofrendo? Clama ao Senhor. Então o povo clamou, Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, está acontecendo isso porque o povo está falando mal de mim e do você. Fala o seguinte, Moisés. Quem já viu um símbolo da medicina que é uma serpente? Num pau? Já viu? Vem desse versículo, vem desse texto. Deus fala para ele o seguinte, Moisés, pega uma serpente, faz uma serpente de bronze, bota ela numa vara de bronze, a serpente enrolada. E se por acaso essa cobra morder alguém, ela tem que vir e olhar para a serpente. No momento que ela olhar para a serpente levantada numa madeira, ela vai ser curada. Por quê? Porque Deus fala o que Ele quer. Amém, irmão? Se fosse você ia falar com outra coisa. Deus escolheu essa serpente. O mais legal é que no Novo Testamento, depois Paulo vai dizer, fala assim, porque do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, Jesus precisava ser levantado na cruz para salvar nós. Não é lindo isso? Jesus foi levantado aonde, irmãos? No madeiro. E quem olha para ele tem o quê? Salvação. Oh, glória a Deus. Salve o teu vizinho, tu é salvo. Agora, olha que interessante que aconteceu. Então, o povo clamou, Deus criou algo. Deus criou. Ele disse antes, não faça objeto, sim ou não? Mas Ele que mandou fazer. Ele que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem conhece essa lei? É a lei que, né? É a lei da selva, amém? Então Deus levanta, Moisés faz essa serpente de bronze numa madeira. Mas olha que interessante que aconteceu em 2 Reis. Vamos aqui, é isso que quero que você abra. 2 Reis 18, diz assim. Eu estou precisando usar do seu cérebro nessa manhã, por isso que tem gente que está com sono. Amém? Segunda Reis 18. Olha que interessante. Vamos começar do versículo 1. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Osés, filho de Elá, rei de Israel. Tinha Ezequias 25 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. 3. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor. Lembra da frase que eu te falei? Rei após rei, Deus vai falar isso. Ou fez o que é certo, ou fez o que é errado. No caso do livro de Juízes, é horrível. Cada 6 ruins tem um bom. Os bons você conhece. Gideão, Ruth, Sansão e Otiel. Só tem 4 bons. Fala para o teu vizinho, vai ler o livro de Juízes. Mas pega o lenço, que é muito sangrento. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Assaré. Presta atenção agora. Também despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Quem nunca tinha visto esse versículo? Aquilo que Deus usa para te abençoar pode ser o seu ídolo hoje.
E nós precisamos estar atentos. Aí eu pergunto para você, idolatria é dar excesso de atenção, de paixão, de amor, de tempo. Aonde tem, qual é o objeto do nosso tempo, dos nossos olhos? Quem nós admiramos hoje? Quem a gente segue hoje? Qual é a prioridade da sua vida? Idolatria pode estar hoje no nosso meio. E a gente não, idolatria é a imagem. Não, idolatria é tudo aquilo que rouba, que compete o tempo e o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós temos essa tendência de pegar a bênção que Deus dá, o livramento, a bênção material, ou qualquer coisa que seja, e fazer dela, quem eu sou. Vamos para Juízes, capítulo 6. Quem está sendo abençoado nessa manhã? Eu aconselho você a ouvir de novo essa mensagem nessa semana. Estamos falando de idolatria. Posso ir um pouquinho mais? Já fui. Juízes 2:6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Isso é coisa boa, né, irmãos? Enquanto Josué estava no comando, o povo serviu a Deus. Amém, amém? Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Fala comigo, que não conhecia o Senhor. Nem tampouco conhecia as obras que fizera a Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Fala, fazer o que é mal. O que é fazer mal? Aí ele vai dizer, pois serviram aos Balaíns, outros deuses. Lembra do mandamento que nós lemos começando a pregação? 3 pessoas. Deixaram o Senhor, 12, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Meu Deus do céu. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira. 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astorate. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os de na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoravam. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Nós precisamos ensinar, resumindo, nós precisamos ensinar nossos filhos a obedecer ao Senhor. Se nós não estamos ensinando, eles vão se desviar do caminho do Senhor e a culpa será toda nossa. Nós precisamos ensinar essa geração aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez por nós. Josué fez algo maravilhoso.
continuou o chamado de Moisés. Mas, depois que ele morreu, imagina que nós, eu aqui hoje, com a liderança da igreja, você imagina que se a gente aqui morrer e não te gerarmos discípulos, a igreja morre junto. É a mesma coisa que aconteceu. Depois que eles morreram, levantou um povo que não conhecia o Senhor e vivia desobedecendo. Antes disso, por que eles foram no Egito? Porque José botou eles para o Egito, que o Egito era o livramento, sim ou não? José levou lá porque Deus mandou eles lá, sim ou não? Mas José também morreu, a sua liderança morreu e levantou-se um povo que não conhecia a Deus. Nós precisamos ensinar a igreja. Eu sei que está sendo um culto diferente para você, mas eu quero chamar a tua atenção. Para de ensinar coisas que outra pessoa do mundo ensina e começa a ensinar os princípios da palavra de Deus. Eu sei que você pode dar conselho de carro, de moda, de maquiagem, de investimento, mas qualquer outra pessoa do mundo pode. Existe um conhecimento divino dentro de você que somente você pode passar. Você precisa pregar o evangelho como ele é. O poder de Deus para aquele que crê. Prega o evangelho, igreja. Prega o evangelho. Pastor, mas Deus me chamou para estar naquela classe social. Esteja, mas seja luz. Deus quer alcançar todos. E Deus vai colocar pessoas em todos os lugares. Mas seja luz. Existe um conteúdo em você que só você possa dar. Senão essa geração vai se perder. Irmãos, nós estamos numa geração cruel. Você vai ler lá em 2 Timóteo capítulo 3, filhos desobedientes, filhos ingratos. Amantes do prazeres, mais do que amantes de Deus. É essa geração que nós estamos vivendo hoje. O que vai quebrar esse ciclo? Obediência à palavra de Deus. Fala amém para o seu vizinho. Eu quero só concluir ensinando um termo para vocês. Jesus, Deus, ele usa esse termo na Bíblia, quando fala de idolatria, ele fala de adúlteros, prostituíram com outro Deus. Não é forte essa palavra? E aqui em Tiago ele fala de novo, aqui em Tiago, não precisa abrir, aqui em Tiago capítulo 4 diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até amam para conseguir, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. E Tiago diz para a igreja: adúlteros. Não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, vocês tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito Santo, o Espírito colocado por Deus em nós, tem ciúmes? Irmãos, eu oro e declaro uma vida de consciência do Espírito Santo dentro de você. Quando você for começar a olhar para outras coisas, quando você começar a afastar os seus olhos do preço, do prêmio que é Jesus, o Espírito Santo vai falar assim: ei, eu te amo. Ei, me obedeça. Ei, se consagra a mim, eu tenho coisas para falar para você. E ele chama a igreja do quê? Adúlteros. Adúlteros são aqueles que mantêm outro relacionamento além do verdadeiro. Forte ou não? Eu não vou deixar minha esposa não. Meus filhos são... Mas eu não dou só atenção para ela não. Quantos de nós estão vivendo dessa maneira com Deus? Não vamos deixar. Quem não quer? Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Eu sou crente. Mas Deus fala o seguinte: eu só quero ir para o céu. Fazer os seus planos, não. Eu tenho os meus. E os meus são melhor. Eu tenho os meus objetivos. É uma hora boa para tocar alguma coisa aí. Eu tenho os meus objetivos. Eu tenho os meus planos. Irmãos, Deus está procurando nesses últimos tempos uma igreja que não está comprometida com este mundo.
Uma igreja que não se importa com quem segue, quem não segue, quem gosta ou quem não gosta. Uma igreja que está comprometida com a palavra que Ele colocar na tua boca. Deus levantou um homem, Ezequiel. E o papel dele era muito difícil. Era confrontar próprio Israel. E ele falou, o que eu vou fazer? Eu sou um menino. Ele falou, não, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para você ser profeta para as nações. Eu te escolhi desde quando você era pequeno. Mas eu sou menino, eu não sei. Ele falou assim, tu vai sentar. E tu vai comer. Estou sem a Bíblia, faz de conta que você quer uma Bíblia. E tu vai comer da palavra. Você vai comer. Até você estar cheio da palavra. E quando você estiver cheio do rolo, eu vou te dar uma força. A sua face vai ser mais dura do que a face deles. Porque onde Deus te colocar, pode ser, irmão, que as pessoas não escutam o que você tem para falar. Mas Deus está colocando lá para você falar. E você precisa ter essa cara dura. Ai, se não receber, whatever. Você está lá para cumprir a vontade de Deus. E Deus falou, eu vou te mandar contra essa casa rebelde de Israel. E você vai profetizar e falar o que eu tenho para eles falarem. Sabe, Ezequiel, ele não tinha a idade certa. Mas sabe por quê? Quem tinha a idade certa estava corrompido. Sabe por que Deus vai nos usar? Porque talvez as melhores opções não estão olhando mais para Ele, estão olhando para o preço, estão olhando mais para os prêmios. Mas Deus está procurando uma geração daqueles que estão disponíveis a ser aquilo que Deus deseja que você seja. Não importa o que pensa, não importa o que fala, eu vou pregar esse evangelho do jeito que ele é. Eu vou pregar, Deus criou homem e mulher, essa é a primeira entidade, a família foi algo estabelecido por Deus, e não importa o que dizem, não importa o que pregue, Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, com honra, com submissão, com autoridade, com um lar protegido, homem e mulher Ele criou. Nós temos que pregar, irmão, aquilo que a palavra de Deus é, sem ficar com medo. Vamos pregar com amor, vamos pregar com graça, Deus vai estar do seu lado. Mas se você não está se expondo com medo da sua imagem, eu tenho um convite para você nessa manhã, deixa cair esse orgulho. Deixa cair esse orgulho. Deixa cair esse orgulho. Deus está procurando aquelas pessoas que Ele pode confiar. Que Ele possa achar em nós alguém que Deus possa confiar. Eu não quero viver uma vida idólatra, irmãos. Eu não quero ouvir de Deus adúltero. Você me tem, mas você tem outros. Não. Eu quero ter um coração puro para Deus, irmãos. Eu quero ter uma vida santa para Deus. Eu não vivo a santidade para minha esposa. Eu não vivo a santidade por causa que eu sou pastor. Eu vivo a santidade porque Ele me comprou. Ele me livrou. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu não posso virar as costas para Ele e falar, dá a minha herança que agora eu vou fazer o que eu quero. Não. Eu quero fazer o que você tem para mim, Pai. Eu sei que a multidão é a maioria. De 12, 10 vão falar negativo. De 12, 10 vão criticar. De 12, 10 vão permanecer no lugar reclamando. Mas eu quero estar com a minoria. Daqueles que vão escolher ser positivo e viver o plano de Deus para a nossa vida. Aonde você está, irmão? Você é parte dos 10 ou é parte dos 2? Fique de pé no seu lugar. Sabe cantar Atraído da Gabriela Rocha? Pega o tom só e vamos embora. Canta Atraído para mim. Você, Ana Raquel. Sabe cantar?